Olá, aqui é Johnny, o editor do podcast. Eu não estou participando desse programa, é por isso que eu vou fazer só um pequeno aviso de spoilers, já que o host, Jansen, acabou esquecendo de fazer. Então, fica o aviso aí, porque vamos falar sobre filmes, séries, animes, jogos e algumas outras coisas, livros, que começaram bons, mas que não terminaram tão bem assim. Então, fica o aviso aí de spoilers que serão feitos, serão contados no decorrer do podcast. Fiquem confortáveis e curtam o programa. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você vai ouvir, porque esse programa vai ser offline, não vai ter transmissão ao vivo, vai ser diretamente gravado aqui, direto dos nossos estúdios aqui em Birigui, ou em Cabedelo, dependendo de onde você estiver ouvindo. E hoje vamos falar sobre aquilo que começou muito bom e não terminou, né, naquele modelo. Eu sou Jansen, o seu host ou apresentador, dependendo do idioma que você prefere. E aqui comigo, meus companheiros de bancada, aqui nosso estúdio aconchegante, né? Cada um em sua casa, obviamente, respeitando o distanciamento social. Temos aqui comigo primeiro o Diego. Eu sou hoje aqui voltando para o programa depois de 500 anos, invasor aí do seu ouvido. E vamos falar aí o quanto a gente puder. Hoje meu rate tá alto. E aqui, Leão, mais uma vez, novamente de novo. O povo deve estar mais irritado comigo do que com o Jansen. Se bem que Jansen participou de todos os programas, então a raiva deve ser maior contra ele. Mas a raiva que a gente vai destilar agora é contra as nossas obras favoritas que se perderam, né, Jansen? Se perderam. Exatamente. Por que esse tema, né? A grande questão foi anunciado essa semana, né, no período histórico de... A gente tá gravando hoje, dia 25 de outubro do ano de Nosso Senhor 2020, e foi anunciado alguns dias atrás que vai ter uma nova temporada da série Dexter. Sério? Por quê? O autor... o criador disse... Não, porque ficou tão ruim, mas tão ruim o final que a gente quer ter uma nova chance e reescrever a história. Ninguém sabe como é que vai ser, mas lembrou aquela questão. Realmente, tem algumas séries que eram muito boas, ou eram até ok, mas o final é de uma coisa assim que desperta ódio. Não é nem aquele final ok, aquele final meh, é aquele final que é ruim. Tem alguns casos, por exemplo, eu vou citar aqui, já começando citando uma série que não é Dexter, que a série é boa, que é considerada boa, tal, é How I Met Your Mother, mas pelo seu último episódio ser tão controverso, ser tão considerado tão ruim, que a série meio que ficou manchada. Tanto que eu vi falando assim, por que realmente o modo não aconteceu com ela, o que aconteceu com The Office ou Friends, que a galera continua reassistindo com o tempo, depois mesmo que a série acabou. E o cara, na coluna dele, ele dizia isso, porque o final é tão ruim, ele é tão revoltante, que ele consegue fazer um efeito que ele consegue cagar a obra todinha que veio pra trás. É mais ou menos no caso do How I Met Your Mother. Eu assisti, né, a série inteira, inclusive eu acompanhei vídeo a vídeo as duas últimas temporadas, ou seja, eu consegui alcançar, né? E quando eu assisti o último episódio, deu aquela sensação, eu também realmente eu não odeio, eu também não chego a odiar, mas também eu considero muito ruim o episódio, porque ele meio que desfaz tudo que ele foi construído em 10 anos de série, então no final das contas, só tá um spoiler aqui de uma série de muitos anos atrás, no final das contas você tá atrás de Robin. Porra, bicho, tá que pariu. Peraí, eu não assisti a série. Tu massa o spoiler, caralho, sem realmente o modo é... Deixa eu só explicar, deixa eu condensar aqui que eu sou muito fã da série. Pra mim é meu sitcom favorito até hoje. Eu tive uma identificação muito grande com a série por vários motivos e tal. Mas porque a série como eu conheci sua mãe, se passa
com o protagonista, né, que é o Ted, contando para os filhos dele, no longínquo ano de 2030, como ele conheceu a mãe deles. E a série se passa no começo dos anos 2000. Começa em 2004, 2005, por aí. E ele vai contando, meus melhores amigos noivaram, né? Que é um amigo dele, colega de quarto, noivou. E ele disse, eu quero isso pra mim também. Aí ele conhece uma menina lá, isso tem lá no primeiro episódio. Aí ele disse, e foi assim que eu conheci sua tia. É tipo assim, sua... E ele vai contando por 9 temporadas como ele conheceu a mãe dele, para no último episódio realmente mostrar como ele conheceu a personagem. Existe um mistério de quem era a mãe. A mãe. A mãe. Inclusive, a mãe não tem nem nome, né? A mãe é só a mãe, demoda. E existia mais de uma personagem que poderia ser a mãe. Isso, vários. Várias vezes ele disse, poderia ser essa. Aí, tipo, ele quase casou com a mulher, e depois foi deixado. Bem, não quero dar spoilers. Apesar de ser um sitcom, o spoiler não ser tão relevante assim. Mas é um sitcom de 5, 6 anos atrás. Pode dar spoiler. 5 não, a série acabou em 2013. 7 anos atrás? Isso não é spoiler mais não. Pode dar spoiler. Você já é livro de história. Mas o que acontece? O último episódio, o autor na época ele falou, o último episódio tinha sido definido como ia ser o final na segunda temporada. E aí que tá o primeiro problema que eu levanto dessas coisas que começam bom e terminam ruim. Que estendeu demais. Ele definiu como esse ia ser esse final na segunda temporada, tanto que eles têm a gravação dos filhos do Ted quando eles eram adolescentes, só que a série foi prolongando, em teoria, né, se eles fossem regravar aquilo, não ia ser poder mais aquelas pessoas se passam para adolescente, então eles gravaram durante a segunda temporada, tal. Só que a série evoluiu, muita coisa na série mudou, da segunda para nona temporada. Vários personagens mudaram, várias coisas. Aconteceu, o Ted namorou a Robin, eles terminaram, e viram que não era certo. E eles meio que desfizeram várias coisas que tinham construído ao longo de várias temporadas. Um dos pontos-chave do término do namoro dos bichos é que Robin não quer ter filhos. Exatamente. Eu não quero ter filhos, é escolha minha. Aí o bicho, eu quero ter filhos. Aí, eles meio que terminam de boas, né? São amigos ainda. Eles veem que eles querem coisas diferentes. Eles querem coisas diferentes. Só que no final da série, meio que volta, tá ligado? Meio que volta, agora eu já tenho meus filhos, a gente pode ficar junto. Tem uma piada do episódio que diz, rapaz, tu passasse 10 anos contando essa história só pra depois pedir permissão para os filhos dele, né? Pra gente, pra namorar a tia Robin, vai lá, miséria. Chato, caralho. Assim, eu não quero falar muito sobre isso porque é realmente uma coisa que incomoda, tá? Tem várias explicações, tem teorias na internet, fandom, essas coisas. Mas não o ponto que eu acho às vezes é isso, a série que se alongou demais. Um exemplo. Inclusive, a 10ª temporada é muito boa, por sinal. É só esse episódio que é muito ponto fora da... o último episódio, não é nem a temporada toda. A 9ª temporada é interessante porque é uma temporada toda que se passa um fim de semana, eles usam elementos flashback, tem uns elementos legais aí. Então. Essa história de alongamento de série é um problema, assim, que acontece por conta do modelo de negócio de série nos Estados Unidos. As séries, o cara lança o piloto da série... Grey's Anatomy, estamos falando de você. Não pensam numa série com início, meio e fim, e aí foi assim, a ideia na verdade até pensam no final, mas eu acho que a gente pode até fazer um episódio, programas que demoraram demais, eu acho que merecem. Aí enquanto tiver rendendo, a série continua, indefinidamente, até os atores começarem a cobrar salários altíssimos e começarem Two and a Half Men. Friends. E aí ficou uma série gigantesca e nem o espectador aguenta mais, nem o roteirista, ficou uma porcaria. Não, e o pior de tudo, muitas vezes acaba com a carreira dos atores. Tipo, de Friends, o único que escapou ali foi a Jennifer Aniston. O resto ficou muito... Faço uma série ali, faço um negócio aqui. O cara que faz Ross, ele ainda dirigiu alguma coisa. O cara que faz Joey ainda participou de uma série. Ele conseguiu se redimir. Ele conseguiu se redimir. E o Friends até saíram bem. Agora, outras sitcoms que foram muito longas, realmente o que restou foi o limbo. Seinfeld, pelo menos, eu quero dizer que tem uma maldição, porque Seinfeld demorou quase 20 anos para alguém que fez Seinfeld conseguir fazer uma coisa dar sucesso, que foi a Julianne Dreyfus.
Note, Seinfeld foi uma série que acabou porque a galera quis. Foi controverso. Poderia ter continuado por muitos anos, só que eles disseram, não, a gente vai acabar aqui porque a gente ainda vai acabar bem. Tá Seinfeld, na verdade, muita gente revoltou com o final de Seinfeld porque não era pra ter acabado. Tinha, tipo assim, mas não era pra ter acabado. O criador da série, que é o próprio Seinfeld, ele disse... Não, era o Friends, aqui a gente chegou o máximo que podia ter, vamos acabar com a gente estar em cima. Porque era a série mais vista da época tal. E outro exemplo que eu... Tanto que eu lembro assim de outra série que se alongou demais do que deveria. É uma história que agora tá terminando, agora vai estar para lançar o último episódio de Sobrenatural. Eu não sei se já lançou, eu não lembro. Eu assistia Sobrenatural veementemente, eu assistia as primeiras, eu acho que até a 6ª, 7ª temporada. Todo episódio, eu era muito fã da série. E eu lembro que o criador da série falou, desde a 2ª, 3ª temporada, eu tenho história para 5 temporadas. Inclusive, eu respeitei o autor e só assisti até a 5ª temporada. Eu assisti as 2 temporadas. Ele pensava na série com 5 temporadas, só vou assistir 5 temporadas. Assisti as 5 temporadas, eu adoro a série. Se você reparar... Depois é tudo alucinação, pô. E se você reparar, o final da 5ª temporada poderia fechar muito bem a série ali. Tá? Mas ainda perde de Grey's Anatomy. Só que a série agora tá se estendendo o quê? Foi 12, 13 anos? Mas ainda 14, perde Grey's Anatomy. Eu não lembro, realmente. 15 já, 15 temporadas. Parece. A atriz de Grey's Anatomy disse que não aguenta mais fazer Grey's Anatomy. Ela só faz pelo dinheiro. Esse cavalo aí... A galera, todo ano ela diz que vai sair, todo ano ela dobra o salário dela, pô. Tipo, não, a gente dobra o seu salário. Outra série que se alongou demais, mais do que deveria, outro exemplo disso, assim, lembrando, agora, outra sitcom, foi o próprio Two and a Half Men. Sendo sincero, do Two and a Half Men já tava ficando meio fraco. Depois que o protagonista saiu, ficou ainda umas 4 ou 5 temporadas. Tiraram ele porque ele exigiu 10 milhões no episódio, ninguém ganha isso na televisão. Depois ele ia ganhar 220 milhões de dólares ao ano. Quem ganha isso na televisão? Essa questão realmente merece um episódio. Essa questão da série que ela eu acho que merece um episódio e tal. Teve o caso do Big Bang Theory também. Eu acho que a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas acabou, mas o final também os últimas, na verdade, as últimas ela 8 temporadas, eu acho que já não são uma grande coisa. A série é boa até a terceira. Eu consegui ver. Eu acho que é uma série que dura mais que deveria. Mas o ponto teve algumas coisas que não souberam acabar. Eu acho que o exemplo clássico, né, do Dexter... Pelo amor de Deus. Alguém pode fazer um alerta de spoiler de Dexter. A história de Dexter um cara que trabalha... Ele é um cara que já foi adotado. Supremo, e o cara que adotou ele, que era um policial desde muito cedo... Harry. O cara que criou Dexter... treinou ele, percebeu que ele tinha o instinto lá de ser um psicopata, tá? Ele disse, não, Dexter, vamos usar o seu instinto do mal pro bem. Então ele treinou o Dexter desde criança para ser um caçador e um assassino e psicopata. Tipo, já que você quer matar pessoas, matem pessoas ruins. Essa é a premissa de Dexter. Não necessariamente ele é um serial killer tipo que caça outros serial killers. Todo tipo de bandido tal, que deveria morrer, isso, mas escapou, assassino. Tá ligado? A técnica... Não precisa ser serial killer, não. Pode ser qualquer assassino. Qualquer assassino que escapou da fuga. Peraí, pô, li o livro tudinho e assisti a série inteira, caceta. Tá. 2 vezes. O ponto ele é o caçador de bandidos, tal. E aí, pra isso, ele trabalha na polícia, como ele é um cientista forense, ele é o CSI de Miami. Ele é um analista de espalhamento de sangue, mano. É um negócio bem... blood spatter, que ele chama. Padrão de espalhamento de sangue, coisa assim. Em português eu não sei como específico. Eu queria falar, primeiramente, que o personagem foi se descaracterizando, né? Ele era bastante psicopata no início, não sentia nada. Ele era um cara que era... Ele não conseguia... Ele tinha uma família, ele desenvolve uma família como uma forma de se camuflar.
Tanto que ele tem aquelas coisas que os ensinamentos do pai dele para ele são leis, são regras. Código de Harry. E ele vai seguir, não, você tem que se misturar. Você tem que parecer que é uma pessoa normal. Então, eu tenho que ter uma namorada. Então eu tenho que ter uma família. Aí ele vai fazendo isso, mas ele não tem afeto pelos personagens. Com o tempo, criam uma personagem chamada Hannah. Sim. Que ele meio que se apaixona por essa personagem lá na frente e fica atrás dela, fica meio apaixonadinho, vira um relacionamento. Ainda tem Debra, que é a irmã dele, que também tem um relacionamentozinho, que ela fica afim dele, fica um negócio bem bizarro. Não, mas assim, ele é descaracterizado até antes, por exemplo. Ele começa a se apaixonar mesmo pela esposa dele, pô. Quando ele enfrenta o Trinity. A Rita. Tanto que quando... outro spoiler, quando o Rita morre, ele tava completamente... meu coração... Ela deve estar olhando pra Lua do mesmo jeito que eu estou olhando pra Lua. Aí quando ele chega em casa, que isso é o final, acho que da 4ª temporada, né? É da 4ª temporada, é isso? Que ele chega em casa, que ela tá morta lá na banheira e pronto. Aí ele chora, fica triste, tá ligado? Tem o filho, tem umas questões assim. Pra piorar essa questão, eles ainda dão um retcon bem bizarro nas últimas 2 temporadas, que não foi o pai dele que desenvolveu o método e que treinou ele. Na verdade, eu te esqueci uma psicóloga que aparece lá na frente. Isso, uma psicóloga que ela que criou isso, tá ligado? O pai dele, na verdade, tinha medo dele, era essa psicóloga que criou ele. Então, assim, desvirtua completamente e vai caindo. Aí a gente tá levando outro ponto de série que acabou cagado. A primeiro foi, se alongou mais do que deveria. O segundo ponto é vocês acabaram de elencar agora. Descaracterizou muita coisa pra se alongar. Isso. Inventou muita coisa. Olha, eu tiro isso pelo livro do Lindsay, né? Se você ler o livro do Lindsay, que é Duplo Dexter, Dexter and the Dark, é sempre alguma aliteração com D, né? Dexter... Delicioso. Dexter is delicious, coisa do tipo. O bicho é psicopata sempre, pô. O bicho agora, assim, a intenção do livro é diferente da intenção da série. A intenção da série é mostrar, tipo, coisa família, coisa de americano, né? Coisa família. É aquela coisa. Ele faz o mal, ele faz o bem através do mal. Quase uma coisa meio exército americano. Ele é tipo um super-herói, às avessas. Aí... No livro não, pô, o bicho é doido, pô. E ele faz, e tudo que ele faz é tipo sarcasmo, tá ligado? É tudo uma ironia, tipo, ele é bem tranquilo e o povo que tá dirigindo é todo violento. Vai tomar no cu, fica gritando com ele, xingando ele. Mas rapaz, como o povo é agressivo e não sei o que. É tipo tudo uma ironia, tá ligado? Tipo, e ele que é o psicopata, tá ligado? Eu só sei que no final ele faz um plano para ir embora, porque ele tá sempre próximo de ser pego, para ir pra Argentina, para viver com a outra mulher dele que ele tá apaixonado, que é Hannah. É um negócio bizarro. Não, vou embora pra Argentina. Largar os filhos. Fica esse negócio lá. Debra, que meio que começa a cobertar ele. Ela era policial justa ela era um modelo de policial, que é cara que ele vive pra seguir as leis, pra pegar bandido, não sei o quê. Inclusive, assim, ele tinha muito medo nas primeiras temporadas de que se ela soubesse, ela desse um tiro nele. Assim, ela mesmo conhecida. Como ela tá apaixonada por ele, ela meio que fica comentando ele. Eles são irmãos. Tipo, mesmo são irmãos de criação. Isso, é bizarro. Eles são irmãos de criação. É bizarro. Mas ele sempre considerou ela irmã. Mas é coisa do sul-americano. Mas é do sul dos Estados Unidos, pô. Esses redneck gostam, esses hillbilly redneck, tudo gosta de fazer uns sextozinhos, velho. Então, assim, ela que se apaixona por ele fica cobertando. Só que essa maneira, como ela tá cobertando ele, ela começa a cair, a ficar ferrada. E aí no final tem um tornado na cidade, um negócio assim horrível. E ela morre. E ela morre, que é a personagem que todo mundo gostava, mas ela morre do nada, de maneira anticlimática. O bicho some e aparece ele como um lenhador no Canadá. Pronto. E você fica puto, você fica assim, olhando assim pra trás assim, que é isso, velho? Que foi isso que eu fiz? Parece até outra série muito famosa, né? Que, tipo, levava multidões a assistir as coisas e, caramba, como é que essa porra terminou assim? E já levantando a bola, sim, eu acho que
Já vamos falar disso? Polêmica. Tá. Pode ser um próximo episódio, parte 2. Não, vai ter uma parte 2 desse episódio. Esse aqui é garantido. Esse aqui tem muita coisa que a gente deixou de fora. Vamos passar, na verdade, assim, em termos de série, acontece muito em série, mas não é só em série. Isso é comum em animes, em filmes, até em jogos. Era bom a gente falar. Antes de a gente falar de outras coisas, eu só quero lembrar de uma série. A gente não vai falar sobre ela agora, porque é ruim. Só levantar uma bola aqui pra dizer: o final de Game of Thrones é uma bosta. Mas era Game of Thrones. Por quê? Game of Thrones foi eu acho que a última série a gerar um evento global, assim, tipo, caramba, todo mundo tem que assistir essa série. Não foi As Dragon Ball pessoas iam Super? pra casa do povo assistir, tinha essas coisas e tal. Eu Acho que Dragon Ball Super foi mais, velho. que Dragon Ball Super levou muito Parou as ruas lá do Equador, pô. Do México. Do Equador, tá ligado? Mas a gente parou pra assistir. Foi o final bom. Mas o final do Game of Thrones foi outro final polêmico. Eu não vou justificar agora, que eu acho que merece falar mais sobre isso depois, que a gente fala de outras coisas. Mas foi isso. Até porque eu nem decepcionou muita gente. Eu acho que esse é o ponto. Eu só vi os comentários, tá ligado? Tipo, a galera... Não, na verdade eu vi o roteiro que vazou. A galera disse, não vai ser isso não. Aí a galera disse, não, foi exatamente esse roteiro que vazou. Ah, tá. Então, realmente... É só pra gente não falar de começou bom e terminou ruim, não falar de Game of Thrones. Eu acho que isso seria um pecado. A gente vai falar sobre mais ele depois. Eu gosto do final. Eu não gosto de um ou dois episódios anteriores que eu achei meio mal dirigido. Não, o meu problema não é só o final. O meu problema é a última temporada que eu acho uma temporada inteira. É muito corrido. Não, isso aí eu reconheço. É muito corrido. Essa coisa é muito corrida. Nas duas últimas temporadas, muito corrido. E aí que tá outro ponto. Aí tá o terceiro ponto. O primeiro se alongou demais. O terceiro ponto errou na caracterização ou mudou os personagens do que eles eram originalmente. E o terceiro ponto, o final é corrido. O que acontece em muitas coisas. Tem todo aquele desenvolvimento, o final termina Oxi, já acabou? Mas aí tem algumas questões, né? Tem a questão do livro, que não tinha saído, tem a questão do Brexit, diferente. que a gente vai falar depois, porque o Brexit influenciou sim. Teve problemas e coisa assim. Mas esse negócio de o final ser rushado, né? Usar um termo aqui, né? Das internet. Eu acho que agora tem que levantar a bola para Diego poder brilhar, assim. Sim. Diego, como é que foi Naruto, assim, o final? Como é que foi? Naruto é um negócio assim que eu me senti traído, assim, até hoje assim, quando eu vejo uma notícia de Boruto me dá um mal-estar, tá ligado? Olha assim, meu Deus do céu, como é que alguém ainda lê essa porcaria aqui? Porque assim, Naruto, como outros shonens, como One Piece, eu tenho certeza que o One Piece vai terminar bem, porque o autor é muito habilidoso. Eu tenho certeza que a gente vai morrer antes do One Piece acabar. Por favor, eu quero que essa piada morra aqui, porque a gente fazia a mesma piada, inclusive um amigo meu, e ele morreu antes de morrer, de ver o final de One Piece. Inclusive, eu chorei lendo o último capítulo de One Piece, porque eu lembrei disso, e foi muito triste. Vamos falar isso. Porque One Piece aquela série que não leva merece 15 anos pra você terminar de ver, né? Que foi 15 anos. Tipo, um negócio assim, gigantesco. Esses shonens. E aí Naruto, ele começou muito, muito bem. Inclusive, eu acho um dos melhores começos de shonen de todos os shonens que eu acompanho. A série te pega muito rápido, o universo te pega muito rápido, eles apresentam muitos personagens carismáticos, assim, tem um elenco muito... Né? E complexos. Tem toda uma construção de mundo que começa pequena, o cara, no final ele vai explicar o resto do mundo. Ele foca muito, não é, num setor, aí depois ele vai explicar o resto. Aí o que acontece? Ele cria esse mundo parece muito interessante, parece muito grande. Só que depois, provavelmente, nesse caso de Naruto, é um problema dos animes no geral. Eles meio que seguem uma linha de novela das 8. Como é que é? Eles fazem testes de popularidade, pesquisas de popularidade. Você tá perdendo...
tal personagem é mais popular, dá mais espaço a tal personagem. Tem várias pesquisas de popularidade. Vende mais, quando o personagem... Então eles começaram a fazer com que o mundo, que era um mundo muito interessante, complexo, se tornasse um negócio não tão complexo assim, reduzido a mais ou menos os 2 protagonistas, a um negócio meio esquisito, e vai piorando, e o episódio, e o final é insultante para quem tem... É assim, um negócio insultante. Inclusive, eu peguei uma briga assim, com um roteirista que ele disse que ele era muito fã de Naruto e tal. Lá no escritório da Max Z, com a desenvolvedora de jogos que tem aqui local. O cara ficou irritado comigo, mas eu explico porque é insultante. É um negócio assim que até hoje eu tô insultado com o que eu li. Até eu que não assisto Naruto tô insultado, cara. Imagina o cara que assiste. Agora, eu só digo uma coisa. O final do Naruto pode ser ruim, mas o de Bleach... Puta que pariu, é muito pior. É parecido. Bleach. Não, é Bleach pior. Eu dropei quando eu vi que o anime tinha aquele problema Naruto, de super a última saga, tá? A última saga de Naruto é ruim. A última saga de Bleach doía. Eu me sentia com a síndrome de Estocolmo. Eu lia, tipo assim, eu quero ver como isso termina. Aí eu lia cada um capítulo, eu não acredito que aconteceu isso. Aí eu vi o próximo. Aí teve um tempo que eu disse: eu não aguento mais. Eu quero ver o final, mas eu não aguento mais. Aí eu pulei. Eu disse: let it go. Mas dá pra fazer paralelos, gente. Dá pra fazer paralelos entre os dois finais. Porque são, na verdade, são finais parecidos. Tanto o Bleach quanto o Naruto. Se você pensar assim, termina de maneira anticlimática, esquisita. Junta os casalzinhos, que na verdade é uns casalzinhos que os fãs queriam. Não que tinham coerência com a história da série. É aquela cultura do shippou, fulano shippou. Vamos shippar, sim. Esses casalzinhos não tem desenvolvimento na série. Não há um desenvolvimento, uma linha de início, meio e fim, um negócio meio esquisito. Pra satisfazer fã mesmo. Pula o tempo, mostra os personagens mais velhos com um monte de filho e acabou. É muito parecido. É uma desgraça. Inclusive vai ter se tem o Boruto, vai ter o Nietzsche. Não, mas talvez tenha um mangá, foi anunciado um anime para continuar o final do mangá. Porque o final de Bleach foi tão ruim que até o anime ele desistiu de fazer. Tipo, o anime não vai até a última saga. Acabou antes. Não sei o motivo que foi, mas eu sei que a última saga de Bleach não tem adaptado no anime. A Naruto ainda tem. Mas em questão de anime, parece que o de Shaman King também teve um final meio controverso. Shaman King merece outra. Daqui a pouco eu falo Shaman King. Shaman King é uma coisa assim. Sobre Naruto, gente, também. Sobre Naruto, o final completo mesmo da série, você tem que assistir um filme. O final mesmo é o Naruto The Ultimate Movie. Uma coisa assim. Que é a introdução, o final do Naruto, a introdução pro Boruto. Pra explicar como é que Naruto começou a ficar afim de Hinata. Do nada. E porque ela era tipo aquela fã de longe que ficava tentando torcer pelo bicho, tá ligado? Ele não sentia nada por ela. Só que é pior do que isso. É pior do que isso. Todos os personagens cruzam no mesmo ano para nascer uma nova geração de personagens combinados. A raiva de Diego tá aí. Personagem de teve uma orgia que todo mundo teve filho no mesmo ano. Os personagens de Boruto podem mais ser o quê? São cópias dos personagens de Naruto, só que misturado. É um personagem fêmeo com o outro, aí cruzaram e são os personagens de Boruto. Isso. E todos com a mesma idade. Ou seja, todos têm a mesma idade. Isso quer dizer que num ano só, todas as personagens femininas da série conhecidas tiveram filhos. Todos. Isso tem cara daquele surubão de Noronha. Isso a Rede Globo. Um surubão. Outro anime que eu gostaria de puxar aqui é um anime que marcou a infância de todo mundo aqui, eu sei. Muita gente também. Muito provavelmente foi o primeiro anime que o cara olhou assim, caramba, isso é um anime, tá ligado? Tipo, alterou a percepção do cara de ser aquela coisa pra criança, que foi o Evangelho. O Evangelho tem uma explicação final. Parabéns, puta que... O final do Evangelho, não contando os filmes, que ele finalmente conseguiu concluir com os filmes, mas o final tem a explicação que acabou o dinheiro, né?
A melhor história. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. A gente não tinha mais dinheiro pra fazer a porra do série. Fazer mais pelo menos mais umas 2 temporadas e a galera, não, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Então, quer dizer que tinha planos do Tinha história pra frente. Ele teve que acabar, tanto que a segunda... É porque anime... Acho que os 3 últimos episódios já é tipo o bicho forçando a barra pra acabar, né? É uma coisa assim. No Japão, os animes têm temporada, né? Uma temporada geralmente tem 4 temporadas de lançamento, que se você dividir por ano, cada um dá a média de 12 a 13 episódios. Né? Um ano completo seria 52 episódios, então o anime geralmente... os animes, tinha os animes que eram 52 episódios. Era um ano todinho. Aí geralmente, tipo, tem várias... Aí Evangelion saiu... Eles gastaram o dinheiro todinho da série toda, praticamente, na primeira metade da temporada. Então, que era ser um anime de 26. Eles gastaram todo o dinheiro nos 13 primeiros. Tanto que você vê a segunda parte... Cai muita qualidade. Porque acabou o dinheiro. E o final, o criador... Ele queria, não, eu quero fazer mais, aí o estúdio não tem mais dinheiro. Ele, como acabou assim? Não tem. Aí ele teve uma briga de estúdio. Eu não sou a melhor pessoa, talvez um cara especialista em Evangelho. Assim, o que eu sei foi o seguinte: acabou o dinheiro, resumindo, né? Acabou o dinheiro, ele foi pedir mais e tem meio que o patrocinador, tá ligado? O patrocinador meio que disse: a gente já fechou com outra pessoa. Aí, por isso que rolou essa treta, tá ligado? Aí o bicho brigou e tal, tanto que demorou vários anos pro bicho fazer outro... Aí teve o filme, o The End of Evangelion, aí teve o final do mangá, e até hoje, mais de 20 anos depois, quase 30 anos depois, ainda não teve o final nos filmes, que era pra ser o final. Em relação ao final, essa questão da primeira parte e a segunda parte de Evangelho. Dizem, eu não sabia não, tô sabendo agora por vocês que a questão do dinheiro, né? Mas dizem que a série é o seguinte: a primeira parte dela, os primeiros episódios, é para pegar o público, então ele tem uma qualidade gráfica e parece aquele anime padrão de luta contra monstros gigantes, né? Não. E aí você fica achando, você acha impressionante que a qualidade da animação é boa até hoje. Eu assisti recentemente. É bom, ainda é bom. É incrível. Aí pega você. Quando chega no episódio 18 para 19, fica um negócio assim, eles se voltam muito pra filosofia, pra psicanálise e tal, fica um negócio muito pesado, já pegou você já, entendeu? Você já tá dentro da série, e aí começa a discussão braba de coisas pesadas. Se eu não me engano, são os 2 ou 3 últimos episódios que já acabou, já tinha acabado o dinheiro. Os cabas já simplesmente só fizeram terminar, tá ligado? Tem essa história. A gente não é especialista, então a gente pode estar falando besteira, mas problema. Como sempre, tudo que a gente tá falando aqui pode ser besteira. E tem uma história que, na realidade, Evangelion, ele não termina. Ele meio que volta sempre. Então, é como se a história do anime terminou. Outro exemplo, às vezes, o final é ruim porque acabou o dinheiro. O final foi ruim. Aí a galera criou toda essa mística, essa mística toda o Evangelho não acaba, a filosofia tal, não sei o quê, é pra tentar explicar o fim de um anime bom, tá ligado? Porque acabou o dinheiro, porque não tinha explicação do final ter sido daquele jeito. Tanto que depois ele lançou filmes definitivos pra mostrar que o final é desse jeito, era isso que ele queria fazer, tá ligado? Só que na época não tinha dinheiro. E apesar de hoje, Evangelho até hoje é um dos animes que mais rende no Japão, assim, tipo... Até hoje a galera consegue ganhar milhões. Questão de influência e tal. Um dia teremos um podcast só de Evangelho. Eu acho que merece. E continuando assim, eu acho que na pegada de anime, não é só Evangelion, que teve problemas à parte, o Leon falou de Shaman King, mas eu acho que é um problema de muitos shonens é não saber quando terminar. A gente falou de Naruto, a gente falou de Bleach, mas Shaman King, o final é cagado no anime. O final é cagado e rushado no mangá. Tanto que vai sair um remake de Shaman King. Eu não sei o que esperar. Eu fico ansioso porque eu gostava muito de Shaman King. Tanto do anime e do mangá. Mas o final dos dois, pra mim, é um cocô fumegante. Tanto que tem um mangá extra pra explicar o mangá de Shaman King. Que explicou, mas ele tem umas coisinhas abertas. Aí eles criaram um mangá continuando Shaman King.
E esse mangá parou na metade, tipo assim. Mas parece, assim, no caso de Shaman King, é discussão, parece também, entre autor e editor. É briga. Outro problema que acontece. A gente já falou de... Faltou... Estendeu demais. Faltou a Saber quando parar. Não, saber quando parar, estendeu demais. Descaracterização. Faltou dinheiro e outro problema, treta. Briga. Tinha um dos problemas, faltou dinheiro, mas também foi muita treta dentro dos bastidores. Ali o Charlie Sheen é um maluco. Na última temporada. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui, nesse caso desonrosa, na parte dos animes, de Dragon Ball, meu amigo. Dragon Ball Z, saga de Majin Buu. O autor não era. Justamente, não é a pior coisa do mundo. Por isso que é só uma menção desonrosa. Não é a pior coisa do mundo. Mas dá pra perceber que tem uma hora que acho que a Akira Toriyama olhou assim e disse: sabe da coisa? Foda-se. Eu já tô ganhando dinheiro mesmo. Então, eu vou fazer. Terminar. Tanto que tem a história, né, que Dragon Ball Z é por esse nome, porque é a última letra do alfabeto. Ele não queria mais continuar aquela porra. Eu vou botar o Z, que é a última letra, eu quero terminar essa porra. Aí chamaram ele pra fazer o super. Enfim. O final de sério, Shaman King é muito bom, mas o final... Tanto que eu não tô empolgado pra ver esse remake aqui pelo final ruim. E eu vejo vários outros animes, mangás, que o final na verdade, eu percebi que ter um final bom no mundo dos shonens é uma exceção, não é a regra. A regra é ter um final ruim mesmo. Tipo, Fullmetal Alchemist seria uma exceção à regra. Eu consigo lembrar que o final do Fullmetal no mangá é bom, o Brotherhood também é bom, até na adaptação, que não adapta o a adaptação é boa. Original, que fez uma história original, o primeiro anime Fullmetal, o final ainda boa. É boa. Tem até o filme que complementa, mas não é desnecessário, o final ainda é bom. E eu não sei o que acontece com essa galera, quais são os problemas, se é treta, se é estende demais, mas cai sempre numa categoria dessa. E outra coisa, Jansen, quem tá indo nesse caminho aí é a Shingeki, né? A Shingeki tá se encaminhando pra ser o final. Tá indo pra um final terrível. Eu tô acompanhando o mangá e o final não tá promissor, não. Não tá ficando muito bonito, não. A história não está promissora. E é isso. Tipo, muito bom começo, mas vai piorando, tá vendo? E às vezes eu acho que é isso. E às vezes a história vai se alongando demais, às vezes o autor ele tem uma ideia muito boa, mas eu acho que às vezes ele não sabe como terminar, sabe? E isso não é só em série, não é só em anime, tem em filmes também, por outros motivos. E vamos falar aqui, antes de a gente encerrar o episódio, a gente tem que terminar de falar com o Silma aqui, que o Silma quer carregar, quer trabalhar no ódio aqui. Leon, X-Men 3. Não, o pior que filme eu tenho vários. Tipo, vocês têm mais anime, eu tenho mais filme. Tipo, tem saga de... Tipo, cara, a gente citou aqui meio que off vários, mas vocês não citaram um que eu vou citar mais na frente, que é uma menção desonrosa também. Mas vamos lá, o que vocês têm aí em mente? Cara, assim. X-Men... O melhor pra mim agora na verdade, é quase que todos de super-herói. O melhor pra mim, pra gente comentar agora, porque tá recente, é a nova trilogia de Star Wars. É tudo Pode falar aí, Léo. O problema... a nova trilogia de Star Wars, ela teve um começo razoavelmente bom. Teve novas ideias, apesar do que o filme número 7 foi um filme meio que de homenagem para agradar a fanbase, né? Para agradar os fãs e tal. Aí veio o episódio 8, que foi um divisor de águas, tipo, muita gente gostou e muita gente não gostou. Eu particularmente não gostei, mas também eu não vou dizer que foi o pior filme de todos os tempos. Eu também não gostei não, mas assim, foi ousado. Concorda comigo que foi ousado o filme? O cara tentou ousar. Foi ousado. Ele tentou mostrar assim, cara, Star Wars é uma fantasia, mas vamos tentar fazer uma coisa diferente? Isso. Tá ligado? Foi diferente do 7. O 7 foi bom, mas foi aquele beabá, tá ligado? Tipo, bem contra o mal, espadinha vermelha contra espadinha azul, tá ligado? E coisa do tipo.
Já no 8, ele tentou meio que misturar as coisas, desmistificar algumas coisas. Não saiu muito bem, mas eu entendi o que ele quis dizer. E talvez, eu não vou nem culpar tanto o Rian Johnson, eu culpo muito ele, mas eu não vou culpar tanto ele. Talvez tenha sido interferência do estúdio. Por quê? Porque a gente viu isso no 9. E o 9 eles viram, eita, a galera não gostou muito do 8. Vamos inverter tudo? Aí pronto. Aí acabou. Aí chamaram o cabo do episódio 7. Disseram, bicho, você tem que desfazer tudo que o episódio 8 fez. Só. Simplesmente isso. Está o episódio 9, eles gastam metade do filme pra desfazer o que eles fizeram no 8. Até a máscara eles refazem, o do Kylo Ren, eles refazem a máscara. Eles refazem a força. Não, a força tem do bem e do mal. Não, você tem que ser Jedi mesmo. Espada azul contra espada vermelha. Tem que ser assim. Não, tem que ter uma aliança rebelde mesmo. Não é qualquer um que pode se revoltar. E eles tentam. E outra. Não vamos. Como posso dizer? Não vamos tentar cagar, vamos assim dizer, o esforço do diretor, não. Ele tenta explicar algumas coisas que no 8 ficaram sem explicação. Tipo, a manobra rodo, que ela solta uma nave na velocidade da luz. Por que ela não usa mais? Aí no episódio 9 ele explica, ele diz, não, aquilo foi uma coisa tipo 1 em 1 milhão e não sei o que, não pode ser feito assim tão fácil e tal, porque ela já sabia, enfim. Porque aquela manobra no 8, ela compromete toda a cronologia nas outras sagas, nas outras séries. No universo inteiro. No universo inteiro. O universo inteiro, porque se você reparar, o grande problema do episódio 1 de Star Wars é ter um bloqueio planetário. O que é isso? Ele tem uma estação espacial no espaço que a nave que tentar sair, eles derrubam. É só viajar na velocidade da luz e estourar. Se tivesse aquilo, era só botar qualquer nave não tripulada assim, manda e acabou. Eu fiquei tão revoltado que ela assim, peraí. Eu tenho que falar, vamos falar de outra coisa. Esse aí me. Não, mas não vamos problematizar muito Star Wars episódio 8, não, porque. Olha só, o episódio. O problema é. Merda feita no 8. Continua. Fazer, não, que é pior. Toca a banda pra frente, exatamente. Aí ficou o filme inteiro, meio que como se fosse um pedido de desculpa, sabe? Parece um filme meio constrangido, um negócio meio esquisito. E terminou parecido com o Naruto. Aí é que me deu ódio, que eu tava assistindo essa merda. O casal forçado. Uma coisa muito comum em final ruim, que é o casal forçado. Não, tem que terminar com o casal. O casal nunca teve química durante a história. Foda-se, não, tem que terminar com o casal. Não, mas não teve química, eles nunca interagiram. Mas ela viu o peitoral dele no episódio dele. Não, é pior, é tipo assim, o personagem é mal feito pica-pau. Mal. Aí chega no final, aí olha assim pra você aí, não faça isso, não sei o que, pronto. O cara ficou bonzinho. Aí, apesar de que Star Wars isso acontece, né? Isso da dinâmica mesmo, mas é muito estranho. Depois daquele beijo lá, meu Deus do céu. O Palpatine soltando raio pra cima. O beijo. O Palpatine tá habilitando uma frota toda de naves, assim. Aí, tipo, temos as naves, cada um é uma Estrela da Morte. É uma Estrela da Morte. Saudades de Rogue One. Cada uma nave Estrela da Morte, mas ela não consegue navegar por um caminho que todo mundo sabe. Saudades de Rogue One. O final é tão ruim, que tem aí... Estão cogitando agora de fingir que ele não aconteceu. Estão cogitando que essa trilogia não aconteceu. De criar um novo selo, né? Pra pegar esses 3 filmes. É um Swords. Na verdade, eu não lembro. Seria quase um What If. Vai virar Legacy, igual às outras coisas. Será? Eu acho que não. Sabe o que eles vão fazer? Eles viram que de tentar desfazer deu errado. Eles vão tocar pra frente mesmo. Foda-se. Então vão lançar séries agora novas de Star Wars. Já lançaram o Mandaloriano, deu muito sucesso. Vão lançar uma série agora de Yoda, que provavelmente vai conectar com a série do Mandaloriano, por causa do Baby Yoda, enfim. Então eles vão realmente ir para as séries curtinhas do Disney Plus, com 6 episódios e tal, até
Acho que até a franquia... Se recuperar. A franquia dá uma recuperada e depois eles lançam alguma coisa, tentam alguma coisa em cinema. O pessoal conta isso em dólares, né? O episódio 7 rendeu 2,5 bilhões. O episódio 8 rendeu 1,3. O episódio 9 rendeu 1 morrendo, tá ligado? Então, tipo, eles já viram que... E outra, esses filmes são caríssimos, é tipo 500 milhões de dólares cada filme. Então, tipo... Porque a gente não fala só o custo de produção do filme, tem toda a parte de propaganda que é muito maior. Esse filme custou 500 milhões, não deu lucro não, esse terceiro não. O negócio foi ruim aí. Sabe por quê? Porque eles ganham no merchandise. Vai vender produto. Pipoqueira do BB-8. Cara, o Star Wars vende... Os tá pagando R$60 num balde de pipoca do BB-8. Star Wars é o seguinte. Star Wars vendeu com George Lucas, antes da Disney assumir, 8 bilhões na época que ele foi vendido pra Disney. Ele vendeu 8 bilhões de filme, de bilheteria, no total. Não, 6 bilhões e 8 bilhões de merchandise. Ou seja, ele vende mais de merchandise do que dos filmes. Os filmes é só pra fazer propaganda do merchandise. Os caras vendem. Os caras são donos dessas empresas tudinho de brinquedo. Eu só queria... Eu só queria... A gente pulando um pouco de Star Wars, saindo um pouco de Star Wars, mas continuando na Disney, só lembrar um filme aqui pra ver se vocês concordam comigo, que às vezes o problema é que eu não sei como contar uma história impactante, mas tem que ter uma história. Qual a opinião de vocês sobre o Homem de Ferro 3? Homem de Ferro 3, cara. Eu acho. Eu assisti esse filme anteontem. Não, ele não é. Eu não acho também a pior coisa do universo. Ele é o pior filme da Marvel Studios. Até agora. Se você considerar aquele filme, ferra um pouco a cronologia toda. Assim, fica. Era pra Homem de Ferro usar aquele recurso das armaduras direto, tá ligado? Não, na verdade é bizarro. Por quê? Porque aquele filme não acrescenta em nada, nem na mitologia do Homem de Ferro, dentro do MCU, nem na mitologia geral do MCU, tá ligado? Tipo, aquele filme, se ele não existir, não faz diferença nenhuma no universo. Não faz diferença nenhuma. Eu acho que o que eles tentaram fazer naquele filme, né, assim, a mensagem... Porque até os superpoderes que a Pops ganha, a Pepper Potts ganha naquele filme é ignorado em todos os outros. E assim, o que eu achei que aquele filme... A ideia do filme é o Homem de Ferro não é a armadura, tá ligado? É o cara lá, ele é o herói em si, porque... Ele é o Esqueceram de Mim naquele filme. Mas, pelo amor... É um filme dispensável. É um filme que não precisa. Mas, assim, sabe aquele... Quando você tem uma série muito boa que tem uns episódios ruins no meio? Não! O MCU no geral é bom. O Homem de Ferro 3 é ruim. O Homem de Ferro 3 é o seguinte. Houve uma briga com o Jon Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro 1 e do Homem de Ferro 2. Inclusive, no Homem de Ferro 2, tanto que o filme do Homem de Ferro 2 não tem a qualidade do Homem de Ferro 1, com a Disney. Aí Jon Favreau disse, eu apareço nos filmes de vocês, mas eu não mais dirijo o Homem de Ferro. Aí o que eles fizeram? Eles contrataram o diretor novato, Shane Black, nunca tinha feito um filme na vida, pra dirigir uma franquia que já tá rolando há muito tempo. Cara, tem erro de furo de roteiro. Simplesmente tem uma hora lá que os cabas tiram o Coronel Rhodes do traje. Eu vi esse filme anteontem. Tira o Coronel Rhodes do traje e esquecem ele lá. Simplesmente deixa ele vivo e vai embora. Os terroristas que mataram não sei quantas mil pessoas, deixaram o Coronel Rhodes vivo. Aí o bicho sai quebrando todo mundo, rouba as armas. Caramba, isso é um dos menores problemas. O pessoal fica reclamando muito da cena lá do Mandarim, mas aquilo é o menor dos problemas, tá vendo? E a armadura que é destruída por uma Scania? Não, isso aí é piadinha. Mas, por exemplo, queriam passar que o bicho era meio que humano, né? Tá ali, ele é o mais humano de todos os Vingadores, que o Capitão América é super porrudo, o Hulk é um monstro, o Thor é um deus, e o bicho é tipo um humano dentro de um traje, tá ligado? Aí que ele teve um trauma, só que ele supera o trauma na piada, pô. Aí, tipo... É o sentimento... É o sentimento que eu tive do Homem de Ferro 2. O Homem de Ferro 2 superaram o que é uma das melhores revistas do Homem de Ferro, que é a revista que ele enfrenta o alcoolismo dele, o Demônio na Garrafa.
ele enfrenta o alcoolismo dele com piada, pô. Tipo, o bicho simplesmente tirou onda e curou do alcoolismo, tá ligado? O bicho tirou onda no filme do Homem de Ferro 3 e curou do trauma do bicho, tá ligado? É isso, pô. O filme é isso, tá ligado? Eu só tô usando o Homem de Ferro 3 porque é o final da trilogia do Homem de Ferro individual, né? A gente sabe que o personagem continua outras histórias, mas é porque filme de super-herói tem essa mítica. O 3 geralmente... Não fica muito bom. Não, o Ragnarok foi exceção, Capitão América também. Thor 3 é o melhor. Thor 3 é o melhor. Ao contrário. Mas agora, os antigos, né? Pelo menos antigos, os X-Men, Homem-Aranha, Blade, esses aí, o 3. X-Men 3 merece um episódio à parte, mano. Só a gente xingando aquela merda. Puta merda, que filme. Eu queria meu dinheiro de volta no cinema, juro. Quando eu saí, eu queria dar uma voadora no retroprojetor lá, tá ligado? O que foi aquilo? Eu fiquei assistindo o Homem-Aranha 3. Porque o Homem-Aranha 3 é outro insultante. O X-Men 3 já tinham me avisado que não era bom e eu vi ele quando ele caiu do caminhão de mudança. Assim, mas o Homem-Aranha 3. O pior de Homem-Aranha 3 é que eu acho ainda a melhor versão de Homem-Aranha, assim. Porque meio que passa uma esperança, sabe? Assim, o Homem-Aranha 3 é porque é o seguinte: o Homem-Aranha 3 não é tão ruim. Ele é aquele filme nem fede nem cheira. É porque ele é ruim comparado ao 2. Ele é aquele filme que nem fede nem cheira. Você consegue assistir ele. Hoje em dia, se você botar a fita, você assiste ele, tá ligado? Fita, ó. Negócio de ideia da porra. A gente acha ele ruim porque a gente compara ele com o Homem-Aranha. O 2 é supremo. O 2, pra mim, o Homem-Aranha 2 é até hoje um dos 3 melhores filmes de herói já feitos. Assim. É muito bom, é muito bom. É imitado até hoje. Toda a cena que ele tem que segurar alguma coisa. Todo Homem-Aranha novo tem que segurar alguma coisa. Não é nem só Homem-Aranha. Por exemplo, Vingadores, a Era de Ultron. Os caras tiveram que segurar um trem também, tá ligado? Aquela cena, ela é imitada. Wolverine Imortal, tem uma cena do trem também, tá ligado? Tipo, aquela cena, ela é muito... Ela virou uma mística, ela ficou canônica em Hollywood, tá ligado? No geral. Não só... Virou icônica, assim, a gente tem que reprisar. Isso. E a gente falou de série, a gente falou de anime, a gente falou de filme. E acontece isso, a série não tem... Deixa eu falar da versão eu posso dizer, da menção desonrosa. Porque, tipo, a gente falou aqui de Homem-Aranha, a gente falou aqui de X-Men, a gente falou aqui de Homem de Ferro, a gente falou aqui de Star Wars. A gente não falou, mas deve ser citado Exterminador do Futuro. A gente não falou, mas deve ser citado Matrix. Mas... Batman. Não, o Batman eu não achei, não. Tá mais ou menos, pô. O Batman... Do Joe Schumacher não... não, do Joe Schumacher é terrível. Vai tomar no cu. Aquele filme é muito ruim. Eu nem sei se eu gostaria com a continuação, Batman de Joe Schumacher. Na verdade, ele era uma continuação. Foi tão ruim que acabou o filme de super-herói por quase 10 anos. Pô. Porque depois que saiu aquele filme do Batman, não serve mais filme de super-herói, até X-Men. Aí tem... Mas saiu 2 filmes de Joe Schumacher, né? São 2. São 2 de Joe Schumacher. Mas a menção desonrosa que eu quero soltar é O Poderoso Chefão, parte 3. Poderoso Chefão, parte 3. Não acho tão ruim, não. É sofrível, pai. Não é a pior coisa, mas é sofrível. É 3 horas de filme. O roteiro, você percebe que o bicho já meio que usou tudo que ele tinha que usar de italiano e não sei o que, e máfia. Aí fica reutilizando. E o pior de tudo foi ele ter colocado... Foi ele ter colocado a própria filha, né? Um pouco de apadrinhamento assim, né? De nepotismo. E a filha dele até hoje odeia aquele papel, porque ela não sabe... Foi o primeiro papel dela. Ela não sabe interpretar. Na verdade, ela se tornou uma diretora de respeito. Hoje em dia, ela é uma ótima diretora. Ela é reverenciada como diretora, mas... Ela odiou aquele papel, o bicho botou ela lá porque ele quis, tá ligado? Foda-se. Mas é só uma menção desonrosa, ele não entra na categoria não, tá ligado? Ele é só uma menção desonrosa. Porque, tipo, tava indo tão bem, aí o terceiro ficou tão... Tem vários motivos porque as coisas terminam ruim. A gente elencou aqui alguns. A gente elencou estendeu demais, descaracterização, acabou o dinheiro,
treta nos bastidores, que a gente não pode esquecer que tem muita coisa que o final foi ruim, porque teve treta, teve briga, teve discussão, teve dedo no olho. Eu acho que intromissão de fãs também é um, viu? Intromissão de fã. Mas aí a gente tá falando de Game of Thrones, porque todo mundo... Eu acho que Game of Thrones, só lembrando aqui, todos falam que Game of Thrones, as 2 últimas temporadas, virou fanfic. E falou as teorias que os fãs mais era que saía no episódio. E esse é o problema, por causa que não tinha isso no material original. Então... Porque, na verdade, não tinha mais material original. Porque eles já tinham alcançado e ultrapassado os livros. Porque George Martin também não escreve aquele culto. Até hoje, eu lembro até hoje que os Ventos do Inverno estavam prometidos a sair há 6 anos atrás. Game of Thrones a gente tem que realmente fazer um episódio. A sair há 6 anos atrás. Vale a pena. E jogo? Eu acho que isso... Até porque Game of Thrones... A gente vai falar de jogo? Eu acho que tem muito mais conteúdo. A gente vai falar só por cima, assim, lembrando algumas coisas que começou bom, terminou ruim. A série de remakes do Resident Evil é uma coisa que a gente tem que ter lembrado, porque começou com aquela esperança de caramba, trouxeram Resident Evil de volta. Aí quando viram o último remake, tipo, mas mesmo. Foi meio cagado esse remake aí. É tipo, já estão milcando a galera aí, já estão. Os 2 últimos Mass Effect. Mass Effect. Não, Mass Effect. Ah, sim, tá falando mais. Tava crescendo, aí de repente, bum! Tá ligado? É verdade. Não, o 3 nem tanto. Mas o Andrômeda foi tipo. Assassin's Creed é fogo. Assassin's Creed é fogo. Começou a sair 2 por ano, pô. 2 por ano. Cara, desgraça. Os jogos é outro negócio que isso acontece demais. A gente pode fazer sobre jogos aí tranquilamente, aí a gente procura e foi, caramba. Inclusive temos que chamar o nosso especialista em jogos, né? Johnny, o editor. O bicho Johnny, que saca de jogo. Eles são também é outro cara que poderia participar. Falar... Eu só queria fazer uma menção desonrosa a livros. Sim, a livros também. Que acontece também, por exemplo, Maze Runner, que o final dos livros é ruim, é uma bosta. Dizem que o quarto livro da Fundação também não é essas coisas todas, não. Se desde a Fundação já as coisas eram cagadas, eu só tô dando exemplo de Maze Runner, mas tem outros, tá? Tipo, tem a série do Eduardo Spor, Anjos do Filhos do Éden, também. O final já é uma bosta. A Fundação dizem que é uma trilogia de 4 livros. Pô, só tem 3 livros que realmente contam, tá ligado? Mas isso é o que dizem, né? Eu nunca li Fundação, não. Nenhum dos livros. Eu só conheço o primeiro, então não posso dizer sobre... Duna também, os últimos livros de Duna também não são muito aclamados. A qualidade é variável. Tem alguns que são bons, tem uns que são ruins. Até Senhor dos Anéis, se a gente para pra pensar que Tolkien mesmo não escreveu os outros, aí os outros, tudo que saiu do Senhor dos Anéis depois pós-Tolkien já não é lá essas coisas. Esses contos inacabados e tal. Séries de livros já não são tão comuns, né, como virou nos filmes. Existe. Harry Potter é a mais famosa, né? Harry Potter é a mais famosa. A gente não pode esquecer que também tem isso nos livros. Eu acho que a gente pode... Tudo isso, um episódio especial de série, dá pra fazer. Só de série começou bom e terminou uma bosta. Dá pra fazer o contrário, né? Dá pra fazer o contrário. Séries que mantiveram aí no ápice todos os episódios e vai num crescendo e fica excelente no final. Ele é muito bom. Eu acho que encontrar série que termina bem. Série que termina bem, eu acho mais tem, já pensei umas 5 aqui já, tá ligado? Não só série, tipo assim... É aquele negócio... Não, eu lembrei agora. E o final de Battlestar Galactica, hein? Nossa senhora. É ruim? Horrível. É tipo... A série sempre deixou uma dualidade entre ciência e mística. Tipo, tem um pouco de mística, tipo... Tem um pouco de tipo, Deus tá fazendo isso, mas nunca é certo, tá ligado? Isso. E tem um pouco de tecnologia, tipo, isso foi criado por tecnologia, tá, não sei o quê. Aí tem aquela profetização e a parada, a fé e a razão, né? No final da série, os cabas cagam pra razão e é tudo fé. Tipo, realmente existem anjos, os anjos desceram pra ajudar as pessoas. É sério, isso não é brincando, não, tá ligado?
Tipo, a mulher, ela morre e depois ela volta como um anjo, tá ligado? Eu assisti na série, não acabe com a série assim. É uma série que é fantástica. A série é muito boa. É a série sem sacanagem. Não, a Battlestar Galáctica até a terceira temporada é excelente. A quarta temporada você não precisa assistir, tá ligado? Mas o que aconteceu? Mudou o diretor? O que aconteceu? Não, mesma coisa. É porque ele decidiu tomar esse rumo, tá ligado? Tomar o rumo meio que... É porque é o seguinte, a religião que é meio que a religião verdadeira é uma religião monoteísta. Ou seja, Jesus Cristo e tal. Aí, enfim, o bicho decidiu tomar esse fim, tá ligado? Que, tipo, na verdade... Tipo, a fé, tudo é fé. Tipo, se você for escolhido por Deus, os anjos vão vir lhe ajudar, aí aparecem anjos, e os anjos estão se guiando o cara e tal, enfim. Porque, tipo, no começo, o doutor lá era um maluco, tá ligado? Que ele meio que imaginava uma mulher e essa mulher ficava ajudando ele. É verdade. Aí ele pensava que era um implante, aí ele fez teste pra ver se era implante, aí descobriu que não tinha implante. Aí, cara, ou fiquei maluco, ou essa mulher é um ser sobrenatural que tá me ajudando, que às vezes ela acertava as coisas, ou é tipo meu subconsciente que tá projetando essas coisas. Sempre ficava na dúvida. No final, essa mulher é um anjo que Deus mandou pra guiar ele pra terra prometida. E o bicho no final vira um anjo. Ele no final ele vira um anjo. Tem uma cena que é icônica, que é o seguinte, que ele tá lá vendo essa projeção da eu não lembro do número que ela era. Number 6. Assim, que ele tá, número 6. Ele tá vendo a projeção dela, aí ele tá achando que tá transando com ela, aí chega uma pessoa na sala e vê que ele tá batendo na punheta. Aí, tipo, você isso vê parece ser uma coisa da cabeça do bicho. Da cabeça dele, tá ligado? Porque você vê ela na perspectiva dele, aí você, ele só tá imaginando. É quando você vê, tá aí. Não, e tem certas cenas... Não, bem, Battlestar Galáctica... E tem certas cenas que ela fala, isso vai acontecer. Aí isso acontece, tá ligado? Aí ele fica, eita, poxa. Pô, ela sabe das coisas, ela tem alguma presciência, tá ligado? Tipo, ela sabe de algumas coisas. E aí vocês têm aquela impressão na série, tipo, caramba, na verdade ele só reparando alguns padrões, realmente isso tá na cara que ia acontecer. Não, vai ter uma insurgência aí. Pode ser que ele que esteja tipo, usando ela, porque ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é o cara, ele é o homem mais inteligente da humanidade. Ele é tipo o Reed Richards. Ele cria qualquer coisa e tal. E é isso, né? Outra série que era muito boa e o final é uma... tem mais. Lost é uma das mais famosas. E tem muita gente que gosta do final de Lost. É muito controverso isso. Eu já vi muita gente que gosta muito do final de Lost. Todo mundo tem o direito a errado, né? É um presidente de um país aí que a gente não quer falar o nome, né? Que é o maior exemplo disso. Mas tá. A gente falou um pouco hoje sobre... Começou bom, mas terminou ruim. Tem muito mais assunto que a gente poderia falar, só que a gente ou ia destilar só ódio, ou ia se alongar demais em outras coisas, então a gente vai acabar dividindo isso em outros episódios. Antes da gente terminar, eu só gostaria que cada um falasse assim, qual foi a que mais revoltou vocês, pessoalmente? Diego, primeiro. Naruto me revoltou a nível pessoal. Naruto, eu sabia que ia ser Naruto. Perdão, mulher de bandido, tem tudo no final. Mulher de bandido, gente sendo perdoado, assim, e não acontecendo quase nada, coraçãozinho de sangue. Eu achei aquilo revoltante. Caramba. A que mais me revoltou no final... Tu me lembrou agora de Battlestar Galáctica, já acho que foi Battlestar Galáctica mesmo. Tinha que bater o ódio no meu coração aqui, tá ligado? Tipo, bicho. Tipo, era uma série genial, pô. Era uma série genial. Tipo, pô, o cara tá alucinando, pô, mas pode ser alguma coisa sobre... Tipo, a mulher alucinou e viu as cobras, depois ela viu as cobras do planeta, mas, tipo, cobras são comuns do planeta. Aí, tipo, o cara pode fazer associação. Uma coisa meio que profetizada, que poderia ficar, tipo, na dúvida. Quem acredita em fé, beleza. E quem acredita em coincidência, beleza. Mas o bicho acabou com a coincidência, é só fé, tá ligado? Tipo, o cara... No final, todo mundo fica com Deus. Todo mundo fica com Deus, pô. Tipo, Deus que criou tudo e foda-se, tá ligado?
Pra mim, é o que mais me revoltou, tipo, apesar do final de Bleach ser um cocô fumegante, assim, eu acho que o pior final é o de Bleach. Eu acho que de pior, assim, de qualidade, de ruim, é Bleach, porque a última saga, meu irmão, eu não quero nem falar que o cara do um monte de personagem que morre de forma desnecessária, mas pra mim o que mais me revoltou não foi o final de Bleach, porque já tava ruim há um tempo. Pra mim, até hoje é o de Shaman King, porque é uma série muito boa, que acabou de forma completamente corrida e foi cagado. Tipo, de repente, no anime. De repente ficou ruim. Foi de repente, acabou de repente no anime, foi rushado o final, porque o mangá ainda tava saindo. O mangá, o final também é rushado, até a história extra, que é pra explicar o final do mangá, também é rushado e cagado. Então, tipo, são várias oportunidades que ele vem decepcionando. Ele não vem decepcionando uma vez. Ele vem constantemente, de forma sistemática, decepcionando. E dando esperança. Até no Shaman Flowers, no Maze of Flowers, que é a continuação do Shaman King, também decepcionou, porque ia ser a continuação e só a história foi até a metade. E acabou por aí. Vai continuar? Quem sabe? Era porque assim, pra continuar. Eu tinha os mangás, né? Eu, infelizmente, as últimas edições, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui comprar as últimas edições. Feliz pra você. Até quase o finalzinho tava muito bom. Não, mas foi uma parada surpreendente, que eu lembro que a galera tava empolgada, aí de repente pegou uma edição que tipo, porra mesmo, que merda. Acabou, tá ligado? Acabou. Cara, não, mas cadê o resto? Você lê assim, não, peraí, a história não vai acabar aqui não, né? Não, peraí. No final do mangá, acaba assim, o Shaman Fight, ele tem várias etapas, ele vai ter a última etapa do Shaman Fight, vai começar agora. Aí você vai ler, eita, vai começar agora, quando você acabou a história. Aí você vê a última página, você olha assim atrás e tipo, continua? Não, acabou. Aí, eita, lançou o final, uma história extra pra explicar o final. Aí são 10 capítulos que explicam esse final, mas o final mesmo não tem. De novo. Não tem o final da explicação. Aí tem a continuação, que explica um pouco do que aconteceu depois. Aí só explica o que aconteceu depois, beleza. Aí saiu uma continuação, que é o Maze of Flowers, que era pra ser a continuação. Aí isso vai até uma parte e para, do nada. Tipo assim, velho, se você não vai continuar, então esquece. Não mas provoca, não. O autor não falou nada mais. Foi briga? Não, foi ele briga? começou a continuar, disse, não, vai ter depois. Ele disse, não, vai ter mais depois. Eu chamo King Flower. Se eu for olhar, assim, eu acho que foi em 2006, eu acho. 2016, 2014, uma coisa assim. Ele começou a lançar e depois não teve mais e acabou e morreu aí. Ele disse que ia ter uma nova história, ele criou novos personagens, ele introduziu uma nova trama e quando pensei que agora vai. E nada. Por isso, pra mim, é o mais revoltante. Acho que o bicho tá de saco cheio, pô. Depois ele volta. Pode ser. Pode ser a gente também, um adendo no final dos 47 do segundo tempo. Nos acréscimos. Tem também os autores que tiveram problemas legais e não puderam terminar a obra. E a gente falou em outro podcast, né? Sim, o cara lá do Samurai X. Porque apesar de Samurai X ter um final, tava pra sair uma continuação. Aí quando foi anunciada a continuação... Não é ruim, é só um adendo assim final que tipo, ia contar e problemas legais, jurídicos. Aí ele voltou. Tem muito shonen ruim. O final ruim. O final de Tori é ruim. O final de Slandan, que a história acaba na metade. Slandan que realmente eles pararam do nada, assim. Parou do nada. É tipo assim, eles estão indo pra final, para num jogo das quartas de final e acabou a história. Tipo assim, não tem final não? Acabou o jogo de quarta de final e acabou a história. E é considerado um dos maiores shonen de todos os tempos, né? É um shonen de todo o tempo e acabou assim, sem era nem beira, no meio do nada. E acontece. Por isso que eu falo, um final bom de shonen é exceção, não é regra, não. E não tem nem projeção pra continuação, né? Não, acabou. Não, o Dank acabou mesmo. Não tem mais nada não, nem sonho. E a gente falou hoje de algumas coisas que começaram bons, que pelo menos pra gente, e terminaram muito ruim. Esse assunto poder ser destrinchado de um inúmero formas diferentes, a gente poder falar só de série, só de filme, do porquê, mas a gente fez um apanhado geral para meio que introduzir no assunto, né? Porque a gente não pode acabar
o assunto assim do podcast. Mas foi isso. Esse episódio não foi ao vivo, foi todo gravado, vai sair em breve, perto de vocês, quando tiverem ouvido isso. Até mais, galera. Valeu Valeu por ter escutado a gente aí e vamos voltar aí para outras Até mais, galera. Até a próxima. Se tudo der certo, um cheiro no cangote. Se tudo der certo, semana que vem a gente volta ao vivo. Até mais. Tchau. Falou!